Pai do Senhor, meus amados irmãos, minhas irmãs, graças a Deus, boa noite. Vamos iniciar o nosso culto de celebração das sextas-feiras, o culto da família. Vamos ter uma palavra de oração. Bem, graças a Deus pelas miríades de misericórdia do Senhor. Pai, te louvamos e te bendizemos, Senhor, na beleza da tua santidade. Gratos somos porque o Senhor nos abraçou, o Senhor nos achou, o Senhor nos encontrou. O Senhor nos salvou, o Senhor nos renovou, o Senhor nos vivificou, o Senhor nos deu, Senhor, discernimento, o Senhor nos deu capacidades espirituais de discernirmos os tempos e as estações e de avaliarmos tudo aquilo que em nossos corações e em nossos seres, por vezes e em muitas vezes, não te agrada, Senhor. E por tudo isso, Senhor, por toda essa transformação permanente que nós estamos vivendo, e estamos caminhando neste tempo, nesta vida, nós te louvamos e te bendizemos, Senhor. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor
deixou o grande, maravilhoso, nosso professor, o nosso auxiliador, o nosso ajudador, o Espírito Santo, Senhor, para que não ficássemos sós, para que não nos sentíssemos órfãos, para que não nos sentíssemos, Senhor, como despejados e perdidos em meio ao mundo cheio de trevas, cheio de concupiscência, cheio de vaidade, cheio de maldade. E o Espírito Santo, Senhor, que geme por cada um de nós, com gemidos insondáveis, inexpressíveis, Senhor, mas pela dinâmica, pela mecânica, pela maravilhosa experiência de termos o Senhor, nós conseguimos em parte discernir o seu gemido, Pai, as suas palavras, e por isso nós te louvamos, Senhor, porque Ele tem nos ajudado a cada dia, Ele tem nos guardado, Ele tem nos orientado, Ele tem, Senhor, feito guarita sobre nós, tem nos protegido, e por isso nós te louvamos, te bendizemos, Senhor, com tudo que há em nós, com todo o fogo de nossos pulmões, Senhor. E aqui chegamos, Pai, pelas tuas misericórdias que se renovaram nesta manhã, Senhor, neste dia. E nós queremos, a despeito de tudo que possa ter acontecido, Senhor, e nós sabemos de algumas coisas, nós discernimos, nós entendemos, nós vemos, nós capturamos algumas manifestações, mas tem muitas outras que fogem da nossa capacidade ainda neste mundo, Senhor, e por tudo isso nós te louvamos. E a despeito de tudo que nós percebemos e que nós não percebemos, nós queremos nesta noite nos alegrarmos no Senhor. Como foi o rei Davi, Senhor, ali em Ziklag, que se renovou no Senhor. Pai, permite-nos nesta noite, pelo teu amor, por amor do teu nome, pela tua misericórdia, pela tua bondade, pelo teu favor, Senhor, pela alegria que há no teu coração, de todos nós aqui nos renovarmos nesta noite no Senhor, na tua verdade, Senhor, nos teus preceitos, na tua lei, na tua graça, nas asas do teu Espírito Santo, Senhor. Por isso, Pai, é inevitável entrarmos na tua presença e já não nos despirmos e fazermos diante do Senhor uma verdadeira análise, uma verdadeira sondagem, um verdadeiro esquadrinhamento, um verdadeiro exame de consciência, Senhor, e queremos já nos apresentar de maneira, Senhor, humilde, te pedindo perdão por aquilo que porventura fizemos, falamos, pensamos, agimos, recuamos ou precipitamos neste dia. Espírito Santo de Deus, vem sobre cada coração que aqui chegou cansado, sobrecarregado, afadigado, oprimido, estressado, desestimulado, desesperançoso, Pai, com um sentimento às vezes até de culpa por decisões equivocadas, Senhor. No nome de Jesus, que a tua graça, Senhor, desça sobre cada um de nós e nos dê grande experiência nesta noite, Pai. Oramos te agradecendo por cada irmão que já chegou e oramos, Senhor, te pedindo cobertura, graça, favor, guarita a todos aqueles que ainda estão nas suas peregrinações para o teu santo templo, Senhor, para aqui, Senhor, te louvarmos, bendizermos o teu nome, celebrarmos as tuas promessas, Senhor, reescrevermos nos nossos corações a tua bondade, o teu amor, e não nos esquecermos que o céu é o nosso lugar, que de lá nós viemos, aqui somos como peregrinos, mas para lá voltaremos. Por isso, Senhor, derrama nesta noite sobre cada um de nós, Senhor, uma dose, algo ainda maior do céu, da eternidade, destes valores, destas virtudes, destas coisas que já ocupam a nossa mente, o nosso coração, e queremos nesta hora, Senhor, que pela bondade do teu Espírito Santo, tudo isso seja levado a uma potência ainda maior, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós te oramos. Senhor, pelo amor que há no Senhor, nós oramos com uma graça especial, Pai. Seja derramada sobre esta noite, sobre todos nós, Senhor. Assim como o apóstolo Paulo disse, lutas por fora e temores por dentro. Esta é a nossa caminhada nesta estação, nesta dimensão, Senhor. Mas em tudo nós erguemos as nossas vozes e celebramos o teu amor, celebramos o teu nome, Pai, e reforçamos isso e damos uma voz na autoridade do Espírito Santo, damos uma voz de comando às nossas almas para elas se aquietarem. Que esta luta provisória, esta luta agora temporária, em nada se compara com a glória que há de vir, Senhor. Por isso, Pai, no nome de Jesus, Senhor, vai reescrevendo em cada um de nós tuas promessas, o teu favor, os
livramentos. Quantas vezes, Senhor, estivemos em situações que achávamos que não teríamos escapado. E de repente, a luz se apagou. Mas de repente, Senhor, no limiar do desespero, surge uma fagulha além do horizonte. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia, aleluia. Tão pequeno como a mão de um homem. Mas só precisávamos deste sinal, como nesta noite só precisamos deste sinal. E de olhos fechados nós já vimos, Senhor, uma faísca de luz. Já vemos, Senhor, uma faísca de luz. E a tua graça vindo ao nosso encontro. Por isso, Senhor, abençoa-nos nesta noite. Pai, ministra, exorta. Senhor, santifica, renova, vivifica. Faz grandes obras, Senhor, em cada um de nós, em cada família aqui representada. Oramos pelos casamentos, Senhor. Oramos pelas famílias. Oramos pelas crianças, pelos adolescentes, pelos jovens, pelos netos. Oramos, Senhor, por todas as famílias desta congregação, Pai, neste dia que se avizinha ao congresso da família, Senhor. Tempos difíceis, tempos turbulentos, muitas vozes, muitos sofismas, Senhor, que tentam, Senhor, nos levar para longe da tua presença. Mas para onde nós nos esconderemos do Senhor? Não existe lugar que possamos nos esconder. Por isso, Pai, toda família que um dia, Senhor, foi um altar teu e que porventura nestes dias possa estar meio apagado, Senhor, em nome de Jesus nós intercedemos, Senhor, que o fogo volte a arder, Pai, por amor do teu nome, Senhor, nós oramos, intercedemos, Pai, neste dia e nesta hora por todas as programações da tua igreja, Senhor, e abençoa-nos, Senhor, no decorrer deste culto, no decorrer desta reunião, com grande graça, Senhor, com grande favor. Esta é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu estou cuidando de você.
Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, amém? Como em alguns minutos na presença do Senhor, a nossa estrutura já vai mudando, não é, irmãos? Já vai alterando a nossa interioridade, quando nós louvamos ao Senhor, nos enchendo do Espírito Santo, diz Paulo aos Efésios, cantando, louvando, salmodiando, com hinos espirituais. Essa é a maneira que nós nos enchemos do Senhor. Graças a Deus. Os louvores, nós nem combinamos, mas eles vieram a calhar exatamente, particularmente ao meu coração, amém? O último declara o nome de Jesus, o seu poder cura, amém? Porque, novamente, a minha mãe está de volta aqui a Belém, esteve em maio por uma questão ocular e novamente acometida por esta inflamação no olho, chamada de uveíte, e os médicos têm um diagnóstico, né, lá, que assim que a resistência cai, que a imunologia cai, o vírus instalado, que é a toxoplasmose, já tem ali um lugar dele preferido de bagunçar. E aí ele automaticamente migra para o globo ocular, trazendo turvidez, trazendo dor, trazendo pouca visão. E nós passamos aí ontem e hoje o dia com o médico, de maneira que saímos ainda há pouco. E era ter uma viagem domingo, marcou uma viagem atrás, uma folgazinha, né? Um pequeno veraneio, um pequeno passeio. E agora, às vésperas da viagem, está acometida novamente. Mas, mediante a palavra aqui, o nome do Senhor é cura. E é interessante porque quando nós estávamos agora na clínica, a doutora fazendo o exame de ultrassonografia, eles chamam no globo ocular, que é líquido, eles chamam, como é que eles chamam, minha filha? Mosca, tem aqueles pontinhos? Mosca volante, olha o detalhe, irmãos. E enquanto eu olhava, que a médica permitiu que nós olhássemos no monitor, eu falei, doutora, mas isso não parece mosca, isso parece uma cobrinha, parece um lagarto. Ela falou, é mesmo, é um lagarto. Mas, eu pensando aqui, nós sabemos qual é o significado do lagarto, da cobra, daquele que rasteja sobre o seu ventre, né? E enquanto o irmão ministrava, o Espírito Santo colocou algo no nosso coração. De maneira que essa enfermidade, outrora, o próprio médico que acompanhava ela, chegou a comentar coisas espirituais com ela. Dona Yolanda, a senhora creia mais ou menos assim numa outra face, numa outra realidade? Olha, eu quero dizer que essa sua enfermidade aqui é emocional, que ataca, apaga o sistema nervoso, e a senhora tem que começar, talvez, a orar no lugar de cima, dizendo o médico, né? E começar a entender um pouco dessa perspectiva, porque pode ter algo espiritual aqui. E hoje, quando nós vimos no monitor, é uma mosca volante, é uma cobrinha. Mas o Senhor há de tomar conta, eu creio que o Senhor há de fazer uma grande obra. Amém?
Queria convidar o irmão Marcos para trazer uma leitura da palavra aqui, uma oração em cima da palavra, compartilhar aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração, já que durante a semana o Senhor me surpreendeu no discurso, amém? Foi. Ficamos todos impactados com a sua eloquência, com a sua vibração. Pai do Senhor. Pai do Senhor, igreja. Pai. Quero compartilhar com a igreja o salmo pequenininho, acho que Deus no meu coração no decorrer dessa semana, o salmo 121. Deus é o nosso protetor. Amém? Assim diz o Senhor. Elevo os meus olhos para o monte. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, nem dominará aqueles que guarda você. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe dará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal. Guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída, a sua entrada, desde agora e para sempre. Amém? Pai, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui, Senhor, com o trono para Ti, podendo, Senhor, desfrutar, Senhor, desse testemunho, dos Teus louvores, Senhor, e do compartilhamento da Tua palavra, Deus. Te pedimos, Senhor, cada vez mais, Senhor, proteção, graça e saúde, Senhor, nos guarde, Senhor, como diz aqui a Tua palavra, Senhor, que o Senhor nos guarde de dia e de noite, Senhor. Te pedimos isso em Teu nome, Senhor. Amém. Pode ser. Graças a Deus. Meus irmãos, nós estamos aí na reta final da entrega das manuscrições bíblicas. O pastor Guilherme hoje já entregou a dele e nós já temos alguns irmãos que já entregaram, mas daqui a pouquinho já vou estar dando para o irmão Robinson a parte da manuscrição. Mas graças a Deus praticamente todos já foram entregues. Os irmãos estão aí, nós estamos sabendo que as coisas estão acontecendo, porque nós temos recebido muitas mensagens, não é? De dúvidas. Pastor, deixa uma linha, não deixa, porque no verso não copia. E o pastor acabou as folhas, e aí a gente já correu aí, deixou algumas folhas. Mas graças a Deus que o Senhor está nos ajudando nessa missão, nesse desafio de manuscrevermos a Bíblia Sagrada. E temos assim a plena convicção do Espírito de Deus que durante esse tempo que nós estamos debruçados sobre a palavra de Deus, que nós estamos não só lendo, mas escrevendo, e principalmente não digitando, diz uma linha de estudo da ciência que o aprendizado ele se confirma mais poderosamente quando nós de próprio impulso escrevemos, não é? Diz essa linha de estudo que quando nós escrevemos a letra, ou de lápis ou de caneta, é como se nós estivéssemos gravando aquilo no nosso HD. Diferentemente quando nós digitamos. Quando nós digitamos no teclado, aquelas letras, as nomenclaturas, elas vão para o HD do computador. E essa linha da ciência diz que esse processo que acontece no modo computacional, quando nós escrevemos a própria número, acontece no nosso HD central. Então, nós cremos que não só o Senhor fará grandes coisas, maravilhosas coisas a partir de cada um de nós, nesse momento que nós estamos manuscrevendo, mas também estamos orando que isso passe a ser um ato. Que isso passe a ser segundo a inspiração do Espírito Santo. Uma coisa, não é, pastor, é quando nós motivamos e estimulamos. Amém, glória a Deus, isso é um papel, isso é uma função também. Agora, outra coisa totalmente diferente, não oposta, mas mais além ainda do que é um estímulo de uma comunhão, é quando o Espírito
chama. É quando o Espírito Santo realmente nos convence de que essa manuscrição, de que essa leitura, de que essa meditação diariamente é algo sem a qual nós não conseguimos viver. Amém? É lindo, e quando nós estamos aí debruçados, coisas que antes, numa leitura meio que assim, mecânica, passava batido, agora, com um tempinho a mais de meditação, de calma, de reflexão, o Espírito Santo começa a borbulhar coisas novas, coisas inclusive a partir da nossa vivência, da nossa história, do nosso testemunho. Amém? Eu estou crendo nisso, velho. Estou crendo assim numa revolução interior feita pelo Espírito Santo de Deus em cada coração, em cada lar, em cada família. Assim como na sexta-feira passada nós estávamos compartilhando aqui sobre o tempo que a arca ficou na casa de Obed-Edom, um tempo difícil, um tempo de transferência, digamos, de poder, não é? O reinado estava mudando de mão, e uma crise eclesiástica, um tempo muito similar ao que nós vivemos nos dias de hoje, mas aprove ao Senhor deixar a arca, que era a representatividade da presença de Deus, na casa de Obed durante 3 meses, e diz a palavra do Senhor que ele foi poderosamente abençoado. Então, que esse tempo seja um tempo de favor. Nós já estamos ali com a pasta recebendo e cremos que até o segundo domingo de dezembro nós estaremos com o Novo Testamento construído e um memorial, amém? Para a glória de Deus, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Tem um filme que é Fahrenheit 451, se eu não me engano. Esse filme diz que, eu acho que é mais ou menos isso, né, irmão? Ele conta um enredo onde os livros de papéis eram queimados e toda a cultura, todo o conhecimento granjeado no Ocidente era colocado ali, digamos, no que nós vemos hoje na tecnologia. E o livro de papel quem tinha um livro de papel e praticava uma leitura era tido como um bruxo, como uma bruxa, de maneira que eles condicionavam o conhecimento. Percebam como hoje os livros de papel parecem desmotivados. Eu, particularmente, não troco a Bíblia de papel por uma Bíblia no smartphone. Não é que nós não usamos uma vez ou outra a Bíblia no celular, no tablet, não é? Mas trocar definitivamente a Bíblia de papel pelo vidro, pelo virtual no smartphone, eu particularmente não faço isso. Amém? Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar orando pelas nossas ofertas, pelos nossos dízimos. Também lembrando que nós estamos à véspera do Congresso Nacional da Família e nós temos aqui os ingressos que o nosso pastor nos cedeu e temos aí a oportunidade da van dançando no grupo da igreja. Precisamos de um coro mínimo de pelo menos 10 participantes para que de fato valha a pena o investimento de nós termos a van saindo daqui. Infelizmente nós estamos em família, os últimos fatos que ocorreram certamente mexeu com muitos irmãos e nós temos que ter sensibilidade e traquejo para paciência, exatamente, para administrar esse momento. Graças a Deus, pastor Guilherme, paciência não me falta, né? Às vezes a gente acha que até excede a paciência, né? Mas glória a Deus por isso, esse tempo, e nós vamos administrando aí com roteiro esse tempo, sem pressionar, e também entendo captura do coração do pastor, sem nós fazermos o que de fato tem que ser feito, né? Amém? Tome sua oferta, seu dízimo. Nós estaremos orando pela oferta, pelo dízimo. Logo em seguida, o louvor vai nos estar abençoando com mais uma canção. Nós temos aqui hoje a presença do nosso irmão Vinícius, que está no debut do Ministério do Louvor, não é, irmão Vinícius? Glória a Deus, deixa Deus te usar, viu, meu irmão? Seja bênção nas mãos do Senhor, com coragem, com ousadia, exatamente disso o Senhor é jovem. Fica de pé e cinge os teus lombos, que agora eu falo contigo. Amém? Vinícius, você sabe qual é a altura perfeita de um homem? Não, estou perguntando a sua. Qual é a estatura perfeita de um homem? Não, é a sua altura, é a minha altura. A altura perfeita de um homem é quando ele está de pé diante do Senhor. Se ele é baixo, se ele é alto. Essa é a altura perfeita dele, amém? E hoje se colocou de pé diante do Senhor. Deus te abençoe, Deus honre sua fé, que seja um tempo realmente abençoadíssimo a sua presença.
como um jovem aprendiz aí no Ministério de Louvor, não é? Com um coração humilde, quebrantado, mas não menos ousado com o Espírito Santo de Deus, amém? A Bia está aí, que já é uma veterana, apesar da pouca idade, para compartilhar, para comungar, para dar a destra da comunhão. Certamente será um tempo abençoado. Vinícius, que é jornalista, irmão. Jornalista, three languages, Portuguese, English and Spanish. Quando nós fomos conversar com o irmão Vinícius, que ele soltou o timbre de voz, eu falei, o William Bonner da Batista Câmara, tá bem? Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe. Deus abençoe em todas as áreas da sua vida, bem? Porque o Senhor é assim, a bênção é completa. Você está no altar de Deus, algumas situações podem ter luta, mas logo vem a vitória. E o grande segredo é nós levarmos este altar, o Santíssimo Lugar, para onde nós estivermos, amém? Eita, Deus abençoado. Quando eu vejo um jovem desse na presença do Senhor, vem coisas maravilhosas, extraordinárias, né, que Deus pode fazer. Eu penso logo nos grandes homens de relevância que o Senhor chama, ainda novo, né? E ainda mais numa sociedade que nós vivemos, onde a corrupção permeia todas as atividades praticamente, e aí surgem jovens como Vinícius, como Maria, com tanto talento, com tanta capacitação da parte do Senhor, e principalmente inspirando outros jovens, amém? Com o Fabrício que está ali também, que é um musicista de primeira, inspirando outros jovens na nossa congregação, sendo um referencial para aqueles mais novos. Outro ponto importante, como nós estamos deficitários em referenciais. Não é verdade? Meu Deus do céu. Mas nós louvamos a Deus, porque o Senhor tem nos escolhido aqui como um lugar, um remanescente, uma guarita, onde Ele acha confiança, acha zelo e tem derramado na sua bênção. Vamos orar pelas nossas ofertas, pelos nossos dízimos, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos e bendizemos o seu santo nome, Pai. Estamos aqui ofertando ao Senhor aquele fruto do nosso labor, o fruto, Senhor, da coragem que o Senhor nos deu, o fruto, Senhor, da inteligência, da capacidade, do trabalho, do esforço. Pai, nós estamos aqui ofertando e dizimando ao Senhor. Nós oramos por cada irmão que com consciência livre, com vulnerabilidade, com alegria no coração, Senhor, traz a sua oferta, traz o seu dízimo, a despeito de todos os tempos difíceis que nós vivemos, inclusive nesta seara. Mas nós, Senhor, que conhecemos ao Senhor, sabemos o poder que há na oferta, o poder que há no dízimo, a proteção, a guarita, a instrução, Senhor. Por isso, assim, Senhor, nós queremos abençoar todo irmão que nesta hora oferta e dizima, Senhor, devolvendo ao Senhor aquilo que é do Senhor, para que a tua obra continue tendo sustento, continue crescendo, Senhor. E aquele que porventura, Senhor, possa estar passando uma estação sem frutificação ainda na área financeira, pode estar passando um inverno, um tempo de recuo, um tempo de recessão, Pai, mas nós sabemos que este coração grato, que este coração temente, deseja logo ofertar ao Senhor. E nós oramos que o Senhor abençoe este irmão, que o Senhor abençoe esta irmã, que o Senhor abençoe esta casa, que o Senhor abençoe este celeiro, que o Senhor derrame providência do céu. Assim nós oramos, Senhor, por cada semente e por cada semeador, no poderoso nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Fazer
Graças a Deus, sem mais delongas, gostaria de chamar o nosso irmão Robson, que vai estar compartilhando a palavra do Senhor nessa noite. O Robson que é bênção do nosso meio. Certamente o Senhor tem empregado toda a destreza sobre ele. É um mestre, eu sou muito edificado todas as vezes que o irmão tem a oportunidade. Já agradeço aqui o aceite do convite, meu irmão. E já oro que o Senhor seja, como de costume, um instrumento de leve e fácil manuseio na mão do Senhor. Amém? E que a bênção do Senhor sempre esteja sobre o Senhor, a irmã Ana e todas as suas benditas e abençoadas crianças, sua casa. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Boa noite a todos. E queria pedir encarecidamente aos irmãos que estão lá atrás, se quiserem se chegar mais à frente, fiquem à vontade. Parece lenha, quanto mais próximo for, né? É mais rápido. Glória a Deus. Mas, amados, eu queria começar agradecendo ao pastor Romero o convite. E hoje não foi um dia tão fácil para mim lá no trabalho. Acabei de fazer um laudo, mandei uma mensagem, comunhão é isso. Mandei uma mensagem ao pastor Romero: pastor, será que tem problema eu ir com a farda, né, de trabalho? E não, querido, não te preocupe com isso não. Mas às vezes é corrida, né, irmãos? Mas a gente louva a Deus porque estamos aqui, né? Para ouvir algo de Deus para a nossa vida e não perder o ensejo aí que nós estamos numa semana de celebração, né? Semana da família. E falar em família é falar em quê? Em projeto de Deus. Né? A família não é uma ideologia, não é algo que foi criado em uma reunião humana. A família, ela nasceu lá no céu. É por isso que tanto Satanás se preocupa em querer destruir, desfazer, criar novos segmentos aí sociais para tentar driblar a atenção de algo tão maravilhoso que Deus criou no ser humano, né? Que é a família. Então, como um culto de família, não poderia deixar de trazer uma palavra direcionada, um salmo muito conhecido dos irmãos, que vai facilitar muito a minha vida, já que nós temos aqui a presença de ilustres irmãos e pastor, nosso pastor Romero e os demais que são aí catedráticos. Glória a Deus. Amados, abra a tua Bíblia lá junto comigo, no livro de Salmos. Nossa leitura foi no livro de Salmos. Olha que interessante. E a nossa palavra vai ser também no livro de Salmos. Livro de Salmos 128, muito conhecido aí dos irmãos da igreja. Vai ficar bem mais fácil para nós entendermos e sairmos daqui abençoados. A questão é que Salmo 128 tem algumas chaves, sabe, poderosas para a nossa vida, para a nossa família. E quem estiver ligadinho aí com o céu, com certeza vai sair daqui super abençoado. Porque tem alguns mistérios ali no livro de Salmos que a gente às vezes deixa passar assim meio que desapercebido, né? Uma leitura já conhecida e tudo mais. Mas eu creio que Deus tem algo maravilhoso para nós nessa noite. Salmo 128 tem o quê? Apenas 6 o quê? Versículos, né? Salmo pequeno, dá para fazer até uma abordagem aqui expositiva, né? Se o tempo nos deixar. Mas antes de começar esse salmo, queridos, eu queria contar um pequeno testemunho que aconteceu ontem. Eu não poderia deixar de agradecer a Deus. Todos nós sabemos que mais ou menos esse horário, ontem choveu muito, né? Eu estava lá no trabalho e do lado ali da Casa Vicente, onde eu trabalho, na Cenas, tem uma ruazinha que eu sempre deixo o carro ali.
Irmãos, onde eu fico, a parte lá da TI, não dá para me perceber se está chovendo ou não, se está escuro, se está de dia ou não. E eu fazendo meus trabalhos ali, o tempo passando, eu fui ver aquela chuva forte. Foi rápida, mas foi muito forte, né? E bastou chuviscar em Belém, né? Que a gente tem as ruas aí alagadas e tudo mais. Aí quando eu saí, eu fiquei, poxa, não trouxe no guarda-chuva, ficou dentro do carro. Não esperava uma chuva, né? Só que é chuva forte, irmãos. Aí eu fiquei preocupado, porque eu já tinha ouvido falar que onde eu deixei o meu carro enche. Aí, Jesus, tem misericórdia. Aí uma amiga falou, olha, vamos, eu estou indo para lá e vou pedir para o meu motorista e a minha esposa entrar na SEMAS. Se quiser, eu te dou uma carona. Eu falei, tá, tudo bem então. Ele vai seguir aqui na rua direto? Vai. Aí pegamos a carona. Quando ele olhou e viu o nível da água, ele falou, olha, não sei se eu entro aí. Não, o carro pode ficar aí. Aí a irmã que estava no carro, inclusive uma irmã em Cristo, ela falou, não, deixa ele lá no carro dele. E quando eu olhei, irmão, estava batendo aquela maresia na água e quase entrando já dentro do meu carro. Aí eu falei, Jesus, tem compaixão, tem misericórdia. Se eu fico, queridos, olha o testemunho, se eu fico mais 10 minutos e a chuva, e eu demoro mais uns 10, 15 minutos, ia entrar no carro, ia ter um prejuízo enorme ali, o motor, a gente sabe, tudo é elétrico, né? Aquele sensor do ABS foi embora, eu já olhei, já deu para perceber. Mas não teve assim um estrago tão grande. Então esse é um testemunho muito grande, porque às vezes a gente nem espera, né? Mas Deus está cuidando de tudo. É isso? Deus, ele sempre cuida de tudo. Eu não estava esperando, não conseguia nem ver se estava chovendo ou não, mas Deus estava cuidando de tudo. E tudo na hora certa. Irmãos, eu desci do carro, inundou meu sapato, entrei rápido no meu carro, liguei e consegui sair dali. Isso tudo para a honra e a glória do Senhor Jesus. Eu não poderia deixar de contar essa bênção para engrandecimento e louvor do nome do Senhor Jesus. Salmo 128. Vamos lá, queridos. Aquele que teme a Deus terá sua família abençoada. É a proposta desse salmo. Tá? Aquele que teme a Deus terá sua família o quê? Abençoada. Vamos lá? Versículo 1. O que é que nos traz aí o salmo de aprendizado nessa noite? Olha, diz assim, ó. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Versículo número 2. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás, e o que mais? E o que não ouvir? E te irá bem, né? Vamos lá, o próximo. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Glória a Deus. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E o último versículo, para fechar com chave de ouro, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Que bênção! Você pode dar glória a Deus aí? Que palavra maravilhosa! Esse salmo aqui começa nos ensinando aqui sobre bem-aventurança, pessoal. Sobre como ser feliz, mas muito feliz. Não é pouco, não. É muito feliz. Então, bem-aventurado, feliz. E tem muita gente vendendo felicidade aí fora. Não é isso? Existem vários autores aí que tem 1001 fórmulas da felicidade aí. David Neven é um escritor americano que fala no seu livro também. Eu só conheço uma. Temer a Deus.
E vamos aprender com esse salmo. Bem-aventurado aquele que teme a quem? Ao Senhor. Bora começar por essa primeira chave que Deus tem aqui, e que a gente vai virar e vamos ser prósperos, porque a Bíblia, no Salmo 128, fala sobre prosperidade. E diferente das prosperidades que estão vendendo em algumas igrejas, aqui nós vamos falar das verdadeiras prosperidades que Deus tem para a nossa vida, para a nossa família. Amados, parece que tudo que está ligado à prosperidade é dinheiro. Parece que vem logo o dinheiro, né? Mas não. Se nós pegarmos o Antigo Testamento, por exemplo, como base do nosso pensamento, meditação, a gente vai ver que os 10 principais verbos no hebraico que se remete à prosperidade, apenas um tem a ver com dinheiro. E nós vamos aprender no Salmo 28 isso, alguns deles. Tá? Então vamos lá. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. E o que seria temer a Deus? Será que Deus está te fazendo um convite para ser uma pessoa que tenha medo de Deus? O que é que você acha? Será que esse temer aí é ter medo? É o que diz lá a teoria de Maquiavel, né? É ter medo ou ser amado, né? Será que é medo que a palavra de Deus traz aqui? Esse temer aqui é respeito, né? E a melhor palavra no original, no hebraico, para respeito seria kadov, que significa o quê? Um peso. Olha que interessante. Então, a primeira chave é que o temor a Deus é um peso de respeito que você dá a Deus. E quando a gente descobre isso no seio familiar, as coisas mudam. Porque tem gente que prefere dar um peso de respeito mais para o seu amigo do que para o seu pai, que é o seu melhor amigo. Já que nós estamos falando de família, né? Você acredita que tem gente que prefere ouvir os conselhos de um colega da escola do que da sua mãe? Então, quando a gente fala em temer a Deus, é ter respeito e colocar Deus como se fosse a nossa maior hierarquia. É por isso que a Bíblia diz assim: olha, honra o teu pai e a tua mãe no Senhor. Sabe por quê, queridos? Porque eu aprendo que, ainda que seja o teu pai e a tua mãe, mas se ele falar algo que não tiver aqui dentro, eu tenho que honrar a Deus. Porque honrar não é peso. Então quem é que pesa mais? Então pega que é uma das chaves da nossa prosperidade. Tem gente que está honrando mais o seu chefe no trabalho do que Deus. Tem gente que está honrando mais o colega do lado do que o pai, do que a mãe. Então nós temos que saber honrar a Deus, a transmitir o respeito que Ele merece na nossa vida. Então, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus, o quê? Caminhos. Quem é o caminho, a verdade e a vida? Então, prosperar, ser bem-aventurado, ser feliz, depende de temer e de dar continuidade. Né? Dar continuidade. Caminho remete-se a nós continuidade. Então, não é parar. Eu vou temer a Deus ali e ficar ali naquela situação estática ali, inércia, não. É um caminho. E esse caminho é quem? O que a gente aprendemos todos os dias com Jesus, que é nosso maior exemplo. Versículo de número 2, amados. Como é que diz lá? Acompanha aí junto comigo. Pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz serás e te irá bem. Aleluias.
Agora, como entender, amados, esse versículo? Parece que é meio confuso. Porque olha só, pensa comigo, em Gênesis, essa primeira parte, a parte A do versículo, parece que é uma punição de Deus, né? Quem é que lembra lá de Gênesis, quando Adão ele peca, né? Desobedece a instrução lá de Deus? O que é que ele recebe lá como punição? Como é? Do suor. Então parece que soa meio que estranho, né? A gente está falando de prosperidade, pastor Romero. E agora eu leio aqui, olha, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás em te irá bem. Parece que sou estranho, mas amados, o que é que eu entendo aqui? Que Deus pega aquilo que deveria ser punição, maldição e transforma em bênção. Quando você começa a temer a Deus. Aleluia. E olha que contentamento é, amados. Olha que contentamento é você poder trabalhar e chegar na sua casa e presentear o seu filho. Ir no supermercado e fazer aquela compra. Escolher aquilo que você quer para a sua família. Quem é que passa por isso todos os meses? Traz um contentamento, né? E olha que dificuldade é quando você vê uma família desestruturada, que você não consegue ver isso. As pessoas passando necessidade, então, trabalho, pois comerás o trabalho das tuas mãos. Feliz serás e te irá bem. Eu, por exemplo, quando chego em casa, eu adoro trazer alguma coisa da rua para presentear, e meus filhos já sabem, já correm. Papai, o que você trouxe aí? Isso é tão bom para o nosso coração. Quem é pai e mãe sabe o que é isso, né? A gente está falando de famílias, amados. A gente está falando de famílias. Então isso é bênção de Deus. Aquilo que era uma punição lá em Gênesis, Salmo 128, me traz como bênção. E aqueles que estão empregados, que estão ganhando seu dinheiro, que podem fazer isso, glória a Deus. E aqueles que não podem, a gente tem que se reunir em oração e pedir a Deus que abençoe. Porque todas essas bênçãos do 128 aqui, elas são transbordantes. Aleluia. Transbordantes. E a gente vai ver isso lá no versículo finais. Toda bênção, querido, é transbordante. Deus ele não trabalha com individual ali. A gente vai ver que no Salmo que isso tem que derramar, tem que gastar. Sabe aquela plenitude? Ela tem que vir acontecer. Para que outras pessoas sejam atingidas e sejam abençoadas também. Senão não tem nexo, né? Não tem sentido, não tem lógica. Então, hoje comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e tudo te irá bem. Versículo 3: a tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Olha que maravilha, a tua mulher será como o quê? Olha as alegorias que traz a Salmo 128. Será como o quê? Como videira o quê? Frutífera. Você pode dar um glória a Deus aí? Quem é que tem essa videira aí frutífera aí? Olha aí, só o pastor que levantou a mão aqui? Quem é que tem essa videira aí frutífera? Glória a Deus. Aleluia. Amados, isso é prosperidade. Diferente daquilo que nós aprendemos outras horas lá atrás. Isso é prosperidade. Sabe por quê? Porque uma das mais importantes prosperidades que a Bíblia diz significa saúde. E a gente está falando de saúde. Nem todas as mulheres podem ser frutíferas. Tem umas que são estéreis. Ana é um exemplo na Bíblia Sagrada, né? Que antes da promessa era triste, cabisbaixa, infeliz. Imagine a mulher, um dos sonhos da mulher é ser mãe. E não podendo concretizar esse sonho,
como fica a mente de uma mulher? Então nós estamos falando de uma prosperidade que Satanás tocou e tirou da vida de Jó, né? Que foi a sua saúde, mas não arrancou dele a principal de todas as prosperidades, que é a paz com Deus. Então olha aí, nós estamos falando de prosperidade no Salmo 128. Então a tua mulher será como uma videira frutífera, aquela que gera frutos, né? E que frutos são esses? Adivinha? Filhos. É tão verdade que o versículo dá continuidade a esse pensamento. Aos lados da sua casa, os teus filhos como plantas do quê? De oliveira, a roda da tua mesa. Glória a Deus, a roda da tua mesa. Filhos. Como o quê? Qual é a alegoria que ele faz aí, a comparação? Como plantas de oliveiras. Essas plantas são plantas que têm uma longevidade enorme. Então olha o que o Salmo está trazendo para nós aqui. Qual é o primeiro mandamento com promessa que nós temos no livro sagrado? Primeiro mandamento com promessa: honrar pai e mãe para que te prolongue teus dias. Olha só, outro salmo aqui trazendo essa verdade, essa promessa para a nossa vida. Nós, quem é filho aqui, todos, né? Olha só, não é só Efésios e Êxodo, né, que traz essa promessa aqui, Salmo 128. Não é isso? E os teus filhos como plantas de oliveira, à roda da sua mesa. Como planta de oliveira, ou seja, filhos que vão durar bastante, que vão ter vida longa. Glória a Deus. Olha a importância e a consequência de temer a Deus dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. E a roda da sua mesa. O que é que me traz a roda da sua mesa? Traz o quê? Comunhão, compartilhamento, conexão e não desconexão, que é o que o mundo está trazendo hoje em dia, né? Você acredita nisso? Aqueles presentes ausentes. E olha só, um dos responsáveis, está aqui na minha mão, viu, gente? Não é só na família, é no culto, é no trabalho. E olha que interessante, a mesma tecnologia que nos aproxima, ela também nos distancia. Por quê? Porque se você tiver um ente querido, você consegue conversar com ele numa videoconferência, né? Então te aproxima dele. Antigamente, há 30 anos atrás, isso era impossível. Então a mesma tecnologia que te aproxima, teu filho está lá no Japão e tu está interagindo com ele. Mas é a mesma tecnologia que te distancia. A roda da tua mesa. Só falta dizer, olha, passa o arroz pelo zap. Todo mundo na mesma mesa e a pessoa mandar uma mensagem, passa o arroz para mim, por favor. Então te distancia. Então isso aqui pode ser uma ferramenta, ou pode ser também um tropeço, né? Traz desconexão. Então a roda da tua mesa significa isso: compartilhamento, conexão, afetividade de fato, né? É isso? Vamos lá, continuando. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Aí vem a figura paterna, né? Um homem. E Deus diversas vezes fala com o seu povo através da figura da família. Olha que interessante. A família é tão importante que Deus ele se revela ao mundo através da família. Por isso que foi uma obra criada por ele e não pelo homem. E por isso que é alvo 24 horas de Satanás, que busca tentar destruir a família, porque sabe que a família, vamos entrar agora, é a célula master mesmo da nossa sociedade.
Vamos lá descobrir isso? Olha o que diz o próximo versículo. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, longevidade. Então, uma das prosperidades bíblicas é longevidade. E muitos não estão o quê? Chegando, né? A ter esse momento. Muitos estão ficando o quê? No caminho. Não é isso? O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém. O que é que eu aprendo aqui com esse versículo? Que essa bênção de Deus, essa prosperidade de Deus, ela não é individualista. Ela transborda. Ela vai além. E isso vai além mesmo, queridos. Olha só. Sabe por que pregar o Evangelho é importante? Porque a família, através do seu testemunho, ela faz isso. Quando o pastor Romero falou sobre referência, essa falta de referência hoje é família. E lembre-se, a gente, como família, a gente influencia e somos influenciados. Por isso a importância de pregar, com o nosso testemunho ou não, sem palavras ou não, a importância de nós falarmos de Deus através das nossas atitudes, da nossa família. Isso transborda porque não fica só em Sião. Olha o que diz o versículo. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás, olha só, olha o efeito, olha a consequência, o bem de Jerusalém. Então, quando Deus te abençoa, quando você é temente a Deus, Deus te abençoa, isso está sendo de forma individual, é o Sião. Só que lembra que a gente está falando de família, então vai atingir quem? Toda a tua família. E olha que bênção, quando atinge toda a nossa família, vai transbordar isso, vai continuar transbordando. E pensa, amados, sabe por que nós vivemos essa mazela na sociedade? Adivinha? Porque falta transbordar. Falta transbordar da nossa família para a sociedade. Porque não tem como você esperar uma boa escola, uma boa faculdade, um bom trabalho, se não transbordar isso da tua família. Porque do que é feito lá fora, se não for de nossas famílias? A gente reclama tanto aí desse congresso aí, né? Inoperante. Família, amados. São as bênçãos da família que tem que transbordar para esses ambientes, o qual nós fazemos parte. Aí nós vamos ver o que? As coisas mudarem, como a gente pretende ver, né, um dia. Então Sião é individual, mas não fica em Sião. A bênção ela é muito grande, ela transborda, ela atinge outros segmentos. E o nome do Senhor é glorificado. É por isso que nesse momento eu vejo como a família como a célula master, né? A base, o alicerce dessa sociedade. E quando falha a criação, por exemplo, de um filho, a gente vê o quê? Rebeldia. Quando a gente percebe, por exemplo, o feminismo, a gente já vê uma falha também, né? E a gente tem que estar vigilante para que isso não aconteça. Porque senão nunca vai transbordar a bênção do Salmo 28. E ela tem que ser transbordante. É tão verdade que olha que diz lá o último versículo. E verás o quê? Os filhos teus, os filhos dos teus filhos, ou seja, quem? Os netos. Longevidade de novo. Olha o Salmo está falando no começo do fim. De uma prosperidade que poucos às vezes conseguem. Quer ver, pastor Romero, os filhos dos teus filhos? Já pensaste? Que bênção! Você poder contemplar com saúde e perceber o desenvolvimento do teu neto. Olha que bênção! Glória a Deus, né? Então isso é uma prosperidade. Olha só,
e verás os filhos dos teus filhos, e a paz sobre Israel. A paz sobre Israel, amados, é a mesma coisa que nós aprendemos de Sião para Jerusalém. Essa paz, essa harmonia que nós tantos procuramos no mundo, ela só vai existir quando essa família aqui, por exemplo, Batista Campos, começar a transbordar lá para fora. Essa prosperidade que Deus nos tem dado através da sua palavra, através do temor que nós aprendemos aqui nessa noite. Amados, essa seria a palavra que eu queria trazer para vocês sobre o Salmo 128 nessa semana abençoada aí de festa da família. E família, falar em família é falar no projeto de Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Deus desengavetou muitas coisas aqui engavetadas, amém? Reescreveu, repintou, ressinalizou muitas coisas. Que bênção! Um Jesus tão simples, mas tão poderoso, né? Que vai ressuscitando às vezes coisas que, pelas situações da vida, porventura eu posso estar meio adormecido, mas quanta coisa linda, quanta coisa importante que o Senhor reviveu nesta noite. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Queria chamar o nosso pastor para orar. Vamos parar e já vamos fazer a oração final, abençoando, em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigado, meu Deus. A paz do Senhor. Glória a Jesus. Que bela mensagem, muito importante. E, na verdade, a palavra de Deus, a gente pode pegar o mesmo versículo e pregar 365 vezes, que vai ser mensagem diferenciada, né? Maravilhoso. Na versão, o senhor pode colocar aí no Salmo 128, versículo 3, versículo 3. Um detalhe muito precioso, que em algumas versões até muda um pouco, mas eu gosto dessa aqui porque diz assim: tua esposa no interior da tua casa. Que coisa legal, né? Que belo quadro, que coisa especial. A esposa em casa, o valor dela em casa, o papel dela em casa, o brilho dela em casa. Como o princípio com o qual ela foi criada, né, para ser auxiliadora do homem. E assim, ela em casa é o domínio dela, ela sabe do que tem da sala até a cozinha, todos os detalhes. O guarda-roupa, então, ela sabe onde estão as peças, toalhas, camisa, meias, cuecas, roupas e tudo, todo o vestuário. Cuida dos filhos, cuida do marido, administra o lar, todo aquele quadro pintado, descrito nos Provérbios 31. Ela é tão importante que quando não há uma mulher no interior da casa, o negócio é feio, é horrível, é um vazio. O homem não vive bem, não consegue viver bem, não consegue ser, porque não tem essa preciosidade. E Provérbios, eu acho que lá no final, Provérbios 18, 22. O que acha uma esposa, acha um bem, e alcançou a benevolência do Senhor. Que coisa linda, né? Que coisa maravilhosa, essa verdade sobre a mulher no interior da sua casa. Ainda o 19 fala no versículo 14: a casa e os bens vêm como herança dos pais. Mas não é bom, né, ter pai e mãe que deixam alguma
gente, herança. Mas olha só o que diz: mas do Senhor, como quem diz assim, vem a esposa prudente. Que coisa maravilhosa esse valor da mulher no interior, do lado do homem, no interior da casa, cuidando dos filhos. O homem, autoridade máxima do lar, ele deixa as ordens, ele dá as leis, mas é ela, a mãe, que faz aplicar essas leis e destrincha com detalhes para que os filhos sejam pessoas do bem, de boa cabeça, bom coração, que aprendem os valores da família, os valores de Deus, e passam a ser seres que honram, que crescem. E aí vem mais outro detalhe, né, desse Salmo 128, como falou bem o nosso irmão, como uma videira frutífera, produz uva, vinho, alegria. Esse é mais um detalhe do lar. A mulher dá um brilho, a mulher torna a vida do homem alegre. É claro que existem também palavras que falam da mulher que não é sábia, da mulher sábia que edifica, da tola que destrói, enfim. Mas o último provérbio que nós lemos, que a herança vem dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. E como é bom a gente poder atentar isso, né? Que a mulher é o presente de Deus para o homem. E como essa mulher deve ser para a sua família, o valor que ela tem para a sua família. Infelizmente hoje os abusos, a maldade, a violência, a estupidez, o machismo e o feminismo está tirando essa beleza da mulher. E na verdade o que devia ser tanta bênção, hoje vemos mulheres sofrendo, sem mais a companhia do seu esposo. E quantos desastres, quantas tragédias a gente assiste, a gente sabe, a gente conhece, a gente experimenta por essa situação. Quanta dor, quanta agonia, quanto sofrimento. A mulher carregando o que não era para ela carregar sozinha. A estrutura que Deus criou foi completa e perfeita, mas o tempo, a adversidade, a malignidade humana vem trazendo essas marcas terríveis e dolorosas. Por isso eu quero, neste momento de oração, orar muito pelas irmãs. Orar muito pelas irmãs. As mulheres estão sendo violentadas, não só na questão de um estupro, mas do seu direito, da sua beleza, do seu papel de cumprir a sua missão às vezes. Nós temos alguns exemplos aqui e num dia desses eu tive que citar o exemplo de uma irmã. Ela casou, o marido arranjou um pedacinho no fundo da casa dos pais dele, construir uma casinha, e ela passou a vida inteira morando ali. Teve seus 2 filhos, sofrendo em alguns momentos algumas decepções, de traição, de infidelidade, até que chegou um dia que o cara aposentou-se e resolveu sair e ir embora. A deixou nesta casinha, da qual ela não tinha nenhum direito. Não tinha documento, não tinha título de propriedade no seu nome. Os pais morreram e os herdeiros resolveram vender a propriedade. E a irmãzinha, depois de tantos anos de casado, saiu com a mala na costa e os 2 filhos
para recomeçar a sua vida pagando aluguel. Sem trabalho, sem renda, os filhos tiveram que assumir este ponto para trabalhar e sustentar essa irmã. Eu acho interessante que ela vem aqui, coopera, serve ao Senhor com alegria, com simplicidade, não reclama, não murmura, chora para dentro. E é por essas irmãs que eu quero orar aqui, neste momento. Apesar da gente, Igreja Assembleia de Deus, ter sofrido esse tempo, esses últimos dias, mas o que aconteceu não pode tirar a nossa fé em Deus. E a gente sabe de uma coisa, que com Deus a gente não brinca. Um dia vem a cobrança. Um dia Deus vai tomar a frente. E para mim é muito complicado, é muito difícil. E me fez muito mal essa semana. Sofri bastante. Mas é isso, né? Marca os ministros, marca os pastores, né? Todo mundo agora fala no geral, né? Quase como que não tem pastor que preste. Todos são iguais, né? E eu acho que Deus não vai poupar isso. Deus não deixa os inocentes levar a culpa dos culpados. Deus é justo. Deus é justo. Deus é justo. Então, amados, a palavra é muito boa, muito interessante, mas agora eu quero orar pelas irmãs. Pelas irmãs. Mulheres que choram, que sofrem, que deviam ser protegidas, amadas, cuidadas, que deviam estar externando a sua beleza, a sua sabedoria e graça dentro do lar, no interior da tua casa, frutificando com total confiança, liberdade, destreza, um capricho, com um jeito feminino de ser, com a beleza, o sorriso, a graça de uma mulher, mas que às vezes agora tem que carregar uma cruz sozinha. E isso não é justo. Isso não é justo. Querido Deus, Pai que está nos céus, em nome do Senhor Jesus, de todos os sofrimentos que sofremos em nossa experiência humana, a que nos faz chorar e sofrer, que dói fortemente no nosso coração, é vermos o que as mulheres estão sofrendo, Senhor. Os que as mulheres estão padecendo, ó Deus. Pai bendito, Pai eterno, em nome do Senhor, eu suplico que o Teu Espírito da graça venha sobre estas irmãs, venha dar a elas, Senhor, um renovo, uma força, uma graça, uma capacidade, uma oportunidade maior, Senhor. Quando a Tua palavra diz que o bem-aventurado é o homem, que ele comerá do trabalho, da oportunidade de trabalho e vai ser feliz, eu te peço agora, Senhor, que haja um outro versículo que venha dizer: bem-aventurada é a mulher que foi deixada, mas crê em Deus, e do trabalho das suas mãos. Ou seja, o Senhor vai dar oportunidades para essa mulher, para ela ter o seu trabalho, para ela ter o direito de ter o seu sustento. Deus, no nome do Senhor, principalmente aquelas, Deus, que não têm profissão, não tinham trabalho, não tinham um ganho mensal, Senhor, e agora estão a ver da vida, ó Deus. Pai, no nome de Jesus, eu me atrevo a pedir que seja anotado mais esse lado no versículo, Senhor. Que não seja somente o homem bem-aventurado, mas a realidade agora puxa a gente pedir a Ti, Senhor, que seja escrito que bem-aventurada a mulher que tem a sua fé, que espera em Deus, que confia no Senhor e que Ele vai abençoar o trabalho e ela terá a oportunidade de emprego e renda, de ter o seu direito de sustento para cuidar dos seus filhos
quando ora o varão que deixou de temer a Deus, que saiu do caminho, está em outro caminho. Pai bendito, Pai eterno, em nome do Senhor, eu sei que Tu és um Deus justo e misericordioso. Eu sei o quanto Tu sofre ver o plano família, o projeto família, está sendo tratado desta maneira pelos homens. Senhor, por favor, no nome do Senhor, estende a Tua mão sobre essas mulheres, pelas quais eu estou clamando aqui, Senhor. E Tu sabes o que está passando na minha mente, a figura delas, o rosto delas, a história delas. Talvez eu não saiba muito do detalhe da história delas, mas vejo o que elas estão passando, Senhor. Pai bendito, por isso eu te rogo agora, nesta noite, que hoje, na calada da noite, venha o Teu anjo falar com estas mulheres. Venha o Teu anjo. O marido delas não fala mais, foram embora, Senhor. Não tem mais voz masculina para falar nos seus ouvidos. Por isso é que eu estou te pedindo, envie um anjo nesta noite para falar com elas, dizer o que elas precisam ouvir de Ti. Palavras que confortam, palavras que animam, palavras que levantam, palavras que dão forças, palavras que encorajam, palavras que tratam, palavras que curam, palavras que libertam, palavras que abrem os olhos, palavras que destapam os ouvidos, palavras que eliminam as marcas das crises, da violência que sofreu. Ah, Senhor, no nome do Senhor Jesus, só um anjo Teu, só o Teu Espírito para falar de uma forma potente lá no interior do coração, lá no mais profundo da alma, de modo que essas mulheres sejam levantadas pela força do Teu poder para algo novo, algo potente, algo glorioso, algo grande, algo tremendo, Pai, de modo que aquele que as deixou, Senhor, vão ter notícias, mas vai ser tarde demais. Vão ter notícias, mas não foram eles que abençoaram. Vão ter notícias, mas não vão ter coragem nem de voltar atrás, pela vergonha do erro. Mas vamos saber que foi o Senhor que cuidou, que o Senhor tratou, que o Senhor tomou providências, que o Senhor tomou para si, que a justiça do Senhor tomou à frente, que a bondade do Senhor a cercou, que a misericórdia do Senhor a alcançou. Por isso, Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, das mulheres que não estão aqui, que não são da igreja, mas que estão lá fora, sofrem, estão revoltadas, estão indignadas, estão cuspindo fogo, estão falando coisas venenosas. Pai, em nome do Senhor, por favor, Senhor, são pessoas, são vidas, são almas, que elas possam encontrar a Tua salvação, elas possam encontrar a Tua justiça, elas possam encontrar o Teu amor, e não há justiça melhor que o Teu amor. Ó Deus, ó Pai, no nome do Senhor, abençoa os filhos de uma mulher solteira, de uma mulher deixada, de uma mulher desamparada. Senhor, que a coroa desses filhos brilhe mais do que daquele que nasce em berço esplêndido. Deus, que a coroa desses filhos sejam esplêndida, sejam gloriosas, sejam com pedras de alto valor espiritual, e que sejam honradas, sejam felizes. Por isso, Senhor, eu te peço, me atrevo a te pedir, para que seja escrito no memorial: bem-aventurado
A mulher que teme ao Senhor, feliz será, comerá do trabalho de tuas mãos, porque o Senhor cuidará de ti. Pai, recebe a nossa oração, recebe a nossa gratidão. Amanhã tem este encontro, tem este congresso. Pai, em nome do Senhor, em nome do Senhor, em nome do Senhor, se tua alma, Senhor, triste está pelo que aconteceu no lugar, Pai, mas amanhã, por favor, Senhor, derrama por tua misericórdia algo novo, um despertamento, ó Senhor, uma mudança, uma responsabilidade maior, sabendo que tu és Deus e com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, nos guarda, nos livra do mal, abençoa a nossa casa, abençoa a nossa esposa, abençoa, Senhor, Pai bendito, e que a nossa velhice como ela, Senhor, seja tão agradável, continue sendo romântica, continue com respeito e grande valor, Pai, na velhice, Pai bendito, Pai eterno, pois está escrito, verás os filhos de teus filhos, e paz também seja sobre a nossa cidade, Senhor. Pai, a família não vive tranquila se a cidade é violenta. A família não tem paz, a família não progride se a cidade é cheia de assaltantes, de malandros, de drogados, de homens perdidos. Pai, no nome do Senhor, que haja paz em Belém, para que as famílias possam progredir mais ainda. Recebe a nossa oração, recebe o nosso amor. Abençoa o pastor Rogério, o bom pastor Romero, na condução desta missão tão importante, Pai. Abençoa a sua esposa, abençoa a sua família, abençoa a sua mãe, Senhor. Rogo por ela também, Senhor. Pai bendito, sabe da história da mãe dele. Ó Senhor, toca naqueles olhos, Pai. Faz ela te ver, faz ela te desejar, faz ela receber algo de ti, Senhor, que só tu podes dar para ela. A cura total. Toca no seu corpo, que repreende todo vírus, toda bactéria que se aproveita quando a sua imunidade fica baixa. Em nome de Jesus Cristo, passa a tua mão da cabeça à ponta dos pés e visita ela nesta noite. Visita nesta noite, Pai, no nome de Jesus. E assim tantas quantas estão sofrendo, irmã Carmen, ó Senhor, 24 horas de dores e dores. Pai, no nome de Jesus. Outras lutando com câncer, lutando com outras doenças terríveis. Pai bendito, por favor, visita as nossas irmãs, visita tuas servas, ministra por tua bondade sobre elas. Pois é no nome de Jesus que nós te pedimos, que nós te agradecemos. Amém. O amor de nosso Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos, e todos dizem: Amém. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus. Sai fora. Ai! Vai se encerrar. Ok.